Salve, meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma quinta-feira, mais um dia. Vamos começar. Eu quero agradecer a vocês primeiramente, dar um abraço a cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens. Que Deus abençoe. Vamos começar. Sim. Obrigado, Senhor, pela noite. Obrigado por mais um dia, Pai. Nos permite estar de pé, Pai. Pelo sol que brilha, pelo alimento, pela cama que nós repousamos, pelo teto que nos cobre, Pai. Obrigado por ser Deus Santo de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que se agrade do Senhor. Perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do Salmo 149, versículos 3 e 4. Fala também, Pai, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, no capítulo 14, seja feita a tua vontade, não a nossa. O Senhor quer até falar e não que nós queremos ouvir. Que tudo seja para agora, teu santo nome, amém. Irmãos, hoje nós encerramos o Salmo 150, não tem versículo grifado, então hoje 149 encerra o Salmo. Amanhã estaremos no Provérbios e vamos seguir. Salmo 153, versículo 149, versículo 3, diz assim, e 4 diz assim, louve o Senhor com flauta, cante-lhe o seu louvor com adulto e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará o nosso com os mansos com salvação. Vou ler de novo, porque está ruim. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Esse é o Salmo, onde o salmista nos ensina a alegrar, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Cantar com instrumento de corda, com flauta, com adulto, com harpa. Hoje nas igrejas ensina muito, faz bonito. Louva o Senhor com instrumento de 10 cordas, não sei, com a harpa, com as palmas, né? É muito bonito. Os 10 cordas que usavam antes era a harpa. Então, é muito bonito louvor com as palmas. Então nós devemos louvar o Senhor em todos os instantes da nossa vida, em tudo, pode parecer Deus. O salmista diz que o Senhor agrada o seu povo quando está na presença dele. Ele adornará os mansos com a salvação. Ele nos cobre, nos abençoa com salvação. Salvação da nossa alma. Esse é o Deus que nós servimos. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, no capítulo 14, diz assim, a cura de um homem de um hidrópido. São 6 versículos. Diz assim, e aconteceu no sábado que entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, ele estava observando. E esse que estava ali diante dele, um certo homem hidrópido. E ele, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Ele, porém, calaram-se e, tomando o coroa, pediu e disse-lhes, qual será de vós o que caindo no poço, em um dia de sábado, o jumento ou boi, não tire logo? Nada de poder replicar sobre isso. Jesus mostrando que a salvação de uma alma é mais importante do que do animal. E para os escribas, para os fariseus, eles achavam melhor uma alma perecer, ficar cometido de enfermidade todo o tempo, mas eles não conseguiam perder um animal que caísse num poço, no dia de sábado ele ia lá e tirava. Por que nós entendemos que ele estava violando o sábado para salvar a vida de um animal? E para salvar a vida, para curar uma pessoa. Eles não faziam. É onde muitas vezes, onde Jesus fala dos discípulos dele no capítulo anterior, creio que no livro de Marcos, a cautela da hipocrisia dos fariseus, que quer ser santo, irmão. Queriam ser santo,
cumprindo a lei, os mandamentos, mas não queria, não violava o templo no dia de sábado, mas não queria salvar uma alma que estava perdida, que estava sofrendo, que estava angustiada. E Jesus fala para ele, mais vale uma alma do que um animal. Todos são importantes para o Senhor, mas a imagem e semelhança do Senhor, ela é mais importante. Ele nos deu vida, irmão. Então, os escribas, os fariseus, o povo daquele tempo, o negócio era perseguir Jesus. Eles queriam, eles sabiam que ele era filho de Deus. Tinha sido avisado pelos profetas. Mas, diante de tantos milagres, que Jesus fez, eles ficam no coração duro. Aí eu vejo muitas pessoas, é para se cumprir a palavra, não. Mas nem todos precisavam ser assim. Alguns podiam mudar. Nós vemos que tem alguns aqui que foram ver Jesus, que transformaram o Zé em matéria. Não quer dizer que o Zé matéria era certinho. Ele seguia Jesus oculto. Era como tem hoje, né? Os crentes que são crentes ocultos. No mundo ele é um mundo. Na igreja ele é crente. No lar. Ele não é crente, só é crente na igreja, diante dos irmãos. Mesmo assim, crente, quando eu falo, não é cristão evangélico. Crente é todo aquele que crê em Cristo. Muitas pessoas querem ser. É hipocrisia que Deus não agrada. Ih, irmão, a gente tá. Peraí. Versículo 7 da parábola do primeiro acerto e dos convidados. Disse os convidados uma parábola, esperando o Espírito lugar dizendo. Aqui, quando eles foram convidados para uma festa, cada um procurou seu primeiro lugar, seu maior. Jesus disse que não era o certo. O certo, quando você for convidado, se queira ser o menor, para que o dono da festa te honre. Não queira ser o primeiro da festa, não queira ser o principal. Procure sentar no derradeiro assento, para que o dono da casa te honre, te chama, senta mais acima. Nós precisamos ser honrados pelo homem, não nós nos honrar. Querer ser melhor que ninguém, ou mais que ninguém. A parábola da grande ceia. E ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse: Bom mestre, bem-aventurado por comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse: Um certo homem fez um grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia mandou seu servo dizer: Vinde, que já está tudo preparado. A ceia, o convite, é Deus que nos faz. Nós somos convidados para estar à presença do Senhor, para aceitar Jesus, o nosso Salvador. Aqui fala de uma festa nupcial. O noivo está convidando, Jesus Cristo está convidando nós para sentar à mesa com Ele. Quantos têm recusado? Por causa dos seus afazeres, por causa das coisas do mundo. Jesus está convidando. E nós vemos aqui nessa ceia que muitos recusaram. Cada um teve sua desculpa. Um comprou um campo, outro casou, outro comprou uma junta de boi. Tudo é desculpa. Nós, hoje, século 2000, século 25, durante o ano 2025, nós estamos meio jeito. Temos desculpa para tudo para não ir para a casa do Senhor. Temos desculpa tudo para não ir para a ceia, para participar do banquete espiritual. Mas Jesus mora. Essa desculpa dele não resolve nada. O rei, ou seja, Deus, se você não quer, ele manda os servos dele, que ainda tem trabalho ainda na terra, para buscar os mancos, aleijados, os pobres, necessitados, para sentar na ceia, para ceiar com Jesus. O convite está aberto. Se você não quer, se você tem muita ocupação, não tem o que fazer, você não pode evangelizar, não pode orar para uma pessoa,
Deus vai mandar e outro em seu lugar. Tem pessoas que falam, você pode fazer, não, o outro não faz. Mas Deus tira você e põe em outro lugar. Elias chegou o tempo de Deus tomar ele, levar ele. Ele preparou Eliseu para ficar no lugar de Elias. Moisés teve o tempo dele, Deus preparou Josué para ficar no lugar dele. Então Deus prepara um para tomar o seu lugar, o seu assento. A parábola seca da providência. Se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, a providência é o amor de Deus. Se nós vamos até Jesus e não aborrecer esse mundo, não deixar nos apegar a nosso pai, nossa familiar, mais do que a Cristo, nós não somos dignos dele. Se nós apegamos às coisas da terra e não nos apegamos a Cristo, nós não somos dignos dele, nem do reino. Essa mensagem, ela ficou curta, mas eu abreviei, porque minha bateria está acabando, eu não sabia. Às vezes me falta atenção, mas, irmão, eu tenho tanta coisa na cabeça que só Deus mesmo. Então, o rei, o Deus, ele está te convidando. Venha às bodas do Cordeiro, aceita Jesus, confessa ele, seja lá em qual igreja for, desde que fale o nome do Senhor. Mas rejeita o santo, rejeita as imagens, rejeita tudo. Só adore a Deus. Deus está te convidando para um banquete. E esse convite se estende até a vinda de Jesus. Nós temos que estar preparados para nós não sermos achados como um cidadão que estava no banquete, ele não estava com nuvens especiais, com as vestes nupciais. Ele foi lançado no lugar de tormento. Se quem não estiver preparado, não entra. Não sou eu que falo, meu irmão, é a Bíblia. O próprio Jesus está falando. Não sou eu. Eu apenas interpreto. Nós temos, irmão, que nos preparar. Jesus está nos chamando. Deus está nos chamando, não dá tempo, irmão. Confesse a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. Deixa as coisas desse mundo, venha a Cristo. Ele está te convidando para as bodas. O noivo está chegando, o noivo está vindo. Essa é a mensagem de hoje, irmão. Ficou curta, mas eu tentei abreviar e passar o que está na Bíblia. Eu creio que não faltou nada. Porque meu aparelho está descarregando a bateria. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Um abraço, irmão Jorge. Eu vou procurar vigiar mais, meu irmão. Mas tem muita coisa na minha cabeça esses dias. Às vezes eu perco a noção das coisas, mas eu vou procurar vigiar mais. Eu não posso passar só metade do capítulo. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, irmão Jorge.